Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. A convidada da vez é a Isabela Christian. Ela tem 30 anos, é nascida em Igarapé-Miri, aqui no interior do estado do Pará, formada em letras em espanhol pela Universidade Federal do Pará, funcionária pública, cadeira número 18 da Academia Igarapé-Miriense de Letras, a AIL. Contadora de histórias, integrante do Movimento de Contadores de História da Amazônia, Mocoan, administradora da página Cuíra Literária. Isabela, muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceito o convite. Fale um pouco sobre você. Oi. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada mesmo pelo convite. É o meu primeiro podcast, estar participando aqui é uma honra. E também, né, como você mesmo falou, eu estou à frente do Cuíra Literária, uma página voltada mesmo para a divulgação da literatura paraense. E olha a coincidência, ainda há pouco, revirando a página do Cuíra Literária, fosse meu primeiro convidado nas lives do Cuíra. E agora, né, eu estou estreando no universo dos podcasts contigo. Inverteu, né? Você de entrevistadora virou entrevistada agora. Até a gente sai da zona de conforto, mas é isso, né? Mas a gente trabalha com essas mídias, é por aí. Isso é bem legal, né? A gente tem que fugir sair um pouco dessa zona de conforto. Esses desafios sempre são muito proveitosos, né? Então vamos começar, né? Isabela, o hábito da leitura, ela sofreu nos últimos anos, né, mudanças significativas, né? Principalmente com o surgimento das redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele se tornou uma das ferramentas mais usadas pelos novos leitores, através dos perfis literários, onde os internautas têm acesso às resenhas e dicas de livros. Com base nisso, como surgiu a ideia do Cuíra Literária? Cuíra Literária nasceu como uma terapia. Eu falo que não só para mim, mas para o meu amigo que também fazia parte comigo do Cuíra, que era o Carlos. O Cuíra nasceu dessa ideia numa tarde de junho qualquer, durante a pandemia, e a gente disse, vamos falar sobre divulgação, literatura paraense, já que a gente vê muitas páginas voltadas para essa questão literária, porém a gente não vê falarem da nossa cultura. E por que não? Aí o Cuíra nasceu dessas ideias de divulgar e promover mais esse acesso à literatura paraense pelos nossos autores que também são daqui. Isso é bem legal, né? Essa iniciativa, eu vejo que surgiram muitos mesmo os perfis literários e poucos, né? O Cuíra, eu acho que foram dos primeiros, né? Aqui, falar de cultura aqui do estado, eu achei bem legal isso. Isabela, você já tem um controle, você já sabe qual é o perfil do público que procura o Cuíra? Muitas das vezes a gente ouve até relatos dos professores quando a gente recebe mensagens pelo direct do Instagram, que é a nossa página principal, está lá na rede social, onde a gente tem essa troca de experiência com os professores da rede mesmo, onde eles procuram como fontes. Eu encontrei informações sobre determinado autor que eu não encontrava. Vocês estão falando sobre o autor que muitas das vezes também sai desse panorama todo, que é da capital, está indo para o interior, está dando visibilidade. Então, eu acredito que é também um pouco daquele professor que precisa falar um pouco sobre determinado autor e também sobre aquele autor, né, interiorano que gosta de se ver e quer se ver, já que os holofotes, a maioria das vezes, está voltado mais para os autores que moram na capital. Certo, então já identificou que um grande público são professores, né, que procuram mas você percebe que é através de uma pesquisa, alguém pesquisou um autor e ele referenciou, a própria ferramenta já referenciou ao Cuíra, foi dessa forma? Isso. A gente teve um relato durante uma live, onde nós fomos convidados, da professora Cristiane Mesquita, que é uma professora doutora da UFPA, que já usou o Cuíra, né? As palavras dela, ela já encontrou informações de autores que ela não encontrava. E onde ela deu até uns toques para a gente, da gente usar essas fontes onde a gente faz essa catalogação para usar posteriormente nos artigos, para que o Cuíra sirva
de referência posteriormente. Ah, certo, entendi. Então, ele acaba... Vocês já tiveram um feedback desse público, né, que procura... Isso é importante, né, que no processo de crescimento da própria página, do próprio perfil, esse feedback é muito importante, né, dos usuários. A gente vai entrar agora num assunto um pouco mais denso da história, da literatura, por esse novo formato, né, que nós vivemos um novo formato. Então, é uma coisa que está aí, a gente tem que saber como se adaptar aos novos escritores, os novos leitores, né? O Brasil, ele é um país que lê pouco, né, em relação a outros países. A quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil indica que a quantidade de leitores do país caiu de 56% em 2015 para 52% em 2019. Esse estudo é feito pelo Instituto ProLivro a cada 4 anos e desde 2007 vem fazendo esse trabalho. E os dados apontam que o Nordeste é a região brasileira que mais concentra o número de leitores no Brasil, e Belém vem sendo a 4ª capital com maior número de leitores, ficando à frente de capitais como São Paulo, por exemplo. Como você avalia o comportamento do leitor paraense nesse novo momento, nesse novo contexto? Eu acredito que é justamente essa visibilidade que nós, como influenciadores, né, nós dedicamos a isso, a esse tempo onde a gente vai apresentar o livro. Uhum. Então, como tu mesmo falaste, a gente está abrindo as janelas para a leitura e dizendo assim, leiam mais, conheçam, olha, a gente está indicando. Tem muitas páginas parceiras no Queer que a gente fala justamente sobre essa troca, onde eu acredito que não só a gente, no trabalho que a gente desenvolve lá, mas muitas páginas que nos acompanham e que a gente também acompanha muito, que é a prestação de serviço que eles fornecem, as próprias editoras com as parcerias, permite isso. E essa criação de novos espaços para a leitura, né? Para a leitura tem nascido muito daí, essa necessidade de dizer, olha, na Fox, a gente serve de apoio a vocês, leitores, tem esse espaço para vocês usufruírem. Tem as próprias bibliotecas públicas estão dando essa nova roupagem, aderindo a essa entrada do leitor, né? Esse novo leitor, esse novo formato de leitor. Né? Não é mais, a biblioteca não é mais aquela fonte de pesquisa que antes nós usávamos, mas agora ela tem servido de ponto de encontro para esses clubes de leituras, que também têm nascido aos montes por aí. Certo. Eu achei legal você falar sobre essas parcerias, né? Citando a Fox, por exemplo. Em nenhum momento o perfil literário ele busca substituir a forma prática, né? A forma tradicional de pesquisa pelo livro, né? Então, vocês estão fazendo parceria, vocês fazem essas indicações, né, de leitura. O objetivo do perfil fica muito nisso, né, de dar essa dica, porque às vezes o leitor ele quer procurar o livro, ele está procurando assim, mas ele procura uma identificação de um tema que ele gosta. Então ele vai num perfil literário desses, dos vários que nós temos, e já tem essa resenha, já tem essa dica e já começa a procurar, e usualmente ele vai até um livreiro tradicional, não é isso? Isso. E é oportunidade, eu não estou falando só das grandes livrarias, mas dos próprios sebos, né? Ah, sim. Esses espaços que muitas das vezes eles são invisibilizados justamente por conta dessas grandes livrarias, mas a gente também, com a criação do Queer, a gente viu que as pessoas começaram a cultivar até o hábito mais de ir atrás desses autores que não estão sendo tão lançados, principalmente os nossos, né? Os nossos grandes autores, a gente aqui do estado, a gente só encontra em sebos. Nas grandes livrarias, poucas vezes tem esse volume, esse livro. Então, esse acesso tem se tornado também a esses lugares que são pouco divulgados pelas grandes mídias, por aí, mas eles têm essa vez e essa voz nesses espaços, como as redes sociais também. Sim, eles se tornam um papel fundamental, né, da distribuição de literatura, né? Às vezes as pessoas não percebem. Eu já encontrei livros muito bons em sebos também. Eu sou um consumidor desses espaços, porque eu vejo que a gente encontra muita coisa boa e com qualidade, né? A gente compra livros novos, né? Livros novos em sebos, então eu também adoro muito procurar nesses espaços. Continuando falando sobre essa pesquisa que me chamou muita atenção, são alguns dados, né? Eu vou citar alguns para ti. Esse mesmo estudo, ele indica que a maioria dos leitores aqui na capital paraense são mulheres acima de 18 anos, de 18 anos para cima, da classe C
a sua grande maioria, estudantes do ensino fundamental ao médio e que compram os livros. Como você percebe esses dados? Porque o que eu quero dizer, assim, me chamou muita atenção esse público da classe C está comprando o livro. E é muito comum a gente perceber, a gente tem aquela ideia que a literatura é uma coisa muito cara e que as pessoas da classe C e D, as classes menos favorecidas, procuram a pirataria, baixam PDFs, e a pesquisa, os dados mostram justamente o contrário. Esse público procura, a grande maioria procura comprar os livros. O que você acha sobre esses dados? Léo, eu acho bem curioso, mesmo interessante ao mesmo tempo, porque uma vez que a gente está falando, né, sobre esse acesso à leitura, e tem uma frase, né, numa passagem de um livro de Antônio Cândido, onde ele fala que, assim como os direitos essenciais do ser humano, direito ao acesso à educação, direito ao acesso à comida, direito ao acesso às políticas públicas, ele tem que ter direito à literatura. Então, certo. Ele destaca justamente isso. Né? Ao longo do livro ele vai falando sobre esse direito da literatura, essa necessidade do conhecer que o ser humano tem, e ele tem esse acesso a essa literatura através dos livros que ele adquire, né? Então, quando tu falas também a questão do feminino, das mulheres procurarem mais, né? Eu falo que é isso, é uma das múltiplas facetas da mulher, é até esse desdobramento em se fazer de mil e também ser uma leitora ávida. E a gente vê muito isso, muitas das páginas, quem está à frente, a maioria das vezes, são mulheres. Isso. Né? São mulheres que estão à frente, fazendo indicações, sugerindo. Pode procurar as páginas, como das meninas, né? Do Ego da Leitura, Ego da Poesia, do Garoto da Pai d'Ego. A própria nomenclatura deles já destaca que é uma mulher que está à frente. Eu ia até comentar a respeito disso, porque me chamou muita atenção, né? Os números são bem interessantes, né? E casa justamente nesse perfil aqui de Belém, das leitoras, né? A gente percebe isso. Participando de eventos, é muito comum nós vermos assim, a mulher, o papel feminino, levando o filho, mostrando a literatura para o filho, falando sobre personagens, conversando com os autores paraenses, isso é muito comum. E isso mostra, né, em números, né, mostrado em números na pesquisa, que é realmente isso. E o que, sabe, mas, Isabela, o que mais me chamou a atenção não foi a questão, porque assim, como eu participo muito de eventos, de feiras, então eu já percebia isso, do público feminino. O que me chamou a atenção foi justamente a classe que mais consome livros, ser da classe C, e elas adquiriram livros, sabe? Porque por muito tempo eu vi essa história, ouvi, né, essa história que a classe C, que a população brasileira, ela procurava literatura, mas devido aos preços, ela procurava baixar PDFs. É só o rico que pode ter estante cheia, quando o pobre, né? Exatamente. E isso, né, falando sobre livrarias desse público, né, a gente está vivendo, né, um fenômeno aqui no Brasil que é de livrarias fechando, né, e, consequentemente, diminuindo o número de leitores. Em contrapartida, vem aumentando o número de perfis nas redes sociais que falam sobre livros, sobre resenhas de livros, como é o caso do Queer Literária. Como você vê esse cenário? Você acha que o público está deixando de consumir o livro tradicional e por isso está procurando mais resenhas através desses perfis em redes sociais? Eu acho que é um cenário de resistência, Léo. A gente, até mesmo de nós, enquanto leitores, e desses perfis por estarem nascendo, sabe? É uma resistência mediante a tudo isso, onde a gente tem resistido e fala aquilo que tu tá falando, fez a pergunta anterior, né? Que o pobre consome, o pobre lê, o pobre quer expandir, o pobre quer ter acesso ao conhecimento. Exato. Ele quer ser um sujeito crítico. Então, eu penso que é isso, é esse renascimento de novas ideias que surgem a partir da leitura. A leitura te proporciona isso, né? Se faz esse renascer novamente. Então, essa resistência que essas livrarias pequenas, que muitas das vezes elas são esmagadas, esse é o termo, né, pelas grandes redes, a gente tem que dar justamente essa visibilidade aqui no próprio norte, aqui no nosso próprio estado.
Quantas vezes a gente ouviu falar da Saraiva, né, que era grande, e tão pouco a gente ouviu falar da Parágrafo, que é uma editora aqui mesmo no nosso estado, né, da Folheando, que são dos meninos. A gente prefere dar visibilidade até mesmo o que é de fora, e para não consumir o que é de dentro, que é nosso. Então, eles também têm resistido para existir e têm se reinventado. Então, eu penso que é um cenário justamente isso, de resistência em meio a tudo isso, né? E nós, a consumirmos mais, devemos dar visibilidade e voz a essas pessoas que estão nessas livrarias, que estão nessas editoras, para justamente a gente poder dizer, olha, nós também produzimos, nós também temos nossas próprias produções. Não precisa ir tão longe. O Estado é rico demais, tanto em editoras quanto em gêneros que ela produz. Então, nós devemos usar e usufruir de tudo isso. Sim, e é interessante, né? Isso que você falou da resistência é uma coisa que me impressiona. A publicação paraense, né? A palavra poderia resumir simplesmente em resistência, né? Dos mais variados gêneros que nós conhecemos, nós temos autores formidáveis, com textos belíssimos, temos produtores de quadrinhos, nisso daí eu já vou me enquadrar, né? Já vou me encaixar. Pois é, olha, eu soube que o cara que produziu, como é um podcast, as pessoas não estão vendo, mas só deixar claro que a Isabela está mostrando aqui uma ilustração feita por um cara que dizem que é um cara muito gente boa. O cara, né? Dizem que é um cara muito gente boa. Muito simpático. Muito simpático. E a resistência é uma coisa que está aí. Nós conversamos, né, quando a gente está nessas feiras, nesses eventos, o quanto é difícil. O podcast, essa minha ideia do podcast, surgiu justamente de um movimento de ver que a gente precisava dar voz para o artista local. É muito difícil a gente conseguir ir para outros eixos. E o que me chamou a atenção é que no decorrer desse processo da criação do podcast, eu já tive um outro estado. Poxa, então por que não a gente convidar também pessoas de outros estados? Eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas e essas pessoas pegaram, me responderam, tiveram já artistas de Manaus, aqui da região norte, do eixo Rio-São Paulo. E isso está sendo muito legal, porque a gente está conseguindo trocar essa ideia, trocar essa base, e vendo os problemas que eles passam, são muito semelhantes ao que a gente passa também, lógico, nas suas devidas proporções. E uma coisa que eu percebo é que a gente precisa cada vez mais, é uma coisa que eu vejo, assim, que o ato de resistir é o ato da gente conseguir, não vamos deixar, não vamos diminuir, a qualidade dos nossos projetos são boas, a gente não deve diminuir em nenhum momento. Tá faltando, falta alguma coisa, a gente falta de apoio, a gente precisa de gráficas, de preços gráficos melhores, a gente precisa de apoios governamentais. Eu não vou entrar nisso, que é até uma pergunta, isso que eu vou fazer depois. Mas isso é uma coisa que nós percebemos. Então, o Pará, a região norte, né? Eu vou logo abranger a região norte, ela não precisa de estar com o pires na mão, sabe, para esse assunto. Ela é bem servida. Ela está precisando um apoio maior, a gente está precisando que a população conheça também, né? A população, infelizmente, ela ainda não conhece, o grande público não conhece. E consuma, né? É uma das coisas que faz parte. Eu fiz recentemente em uma conversa com uma outra pessoa, nós estávamos falando assim, poxa, é difícil, a gente sabe que é difícil a pessoa consumir nossos produtos, mas existe a política, cara, comenta, curte, salva, manda para um amigo, que isso já está ajudando nossos trabalhos, nossos projetos, né? Então, continuar, né, a respeito disso, sobre os custos, uma coisa que sempre muito foi falar sobre o custo do preço, né, do preço do livro físico. Você acha? A gente sabe que o preço do livro físico é um obstáculo, né? Isso definidamente, né? O preço realmente é um obstáculo. E você acha que a procura por livros digitais, né? Eu não vou nem falar de plataformas, mas assim, pelos livros digitais, né? Que pode ser visto os e-books, ser visto no celular, Kindle, tablets. E a procura por esses livros e a procura por esses canais tem a ver justamente com isso, com o preço do livro físico? Eu acredito que não, eu acredito que não diretamente. Eu creio que é mesmo por conta desse avanço dessa tecnologia. Certo. Hoje,
eu posso ter essa estante cheia, tenho mais outra aqui, mas eu tenho o meu Kindle, que eu não me desapego dele por conta dessa questão que o leitor precisa também estar acompanhando a tecnologia, né? Uhum. Ele precisa também estar, porque senão a gente vai cair no anacronismo, dizendo assim, eu só leio livro físico porque eu gosto do cheiro. Realmente, eu sou daquele tipo. Porque o Kindle não me proporciona isso num livro digital. Acabei de adquirir um livro novo no Kindle, vou cheirar, vou ver, vou folhear, vou ver as figuras, né, as ilustrações. Não. No entanto, eu preciso, como leitora, estar também me reinventando. E creio assim como a gente vê uns novos formatos surgindo por aí, do podcast, do TikTok, voltado também para a literatura, a gente está falando aqui, o Queer, ele está no Instagram. Sim. Mas o Queer tem planos de mudar para outras plataformas? Sim, porque os nossos leitores, eles migram. Nós migramos de plataforma, nós viemos de outro até chegar no Instagram, né? E hoje o Instagram também é ultrapassado. Então, assim, um leitor, para a gente ter acesso a essa leitura, que muitas das vezes, acho que é para mesmo essa ajuda de custo que é feita, quando vocês produzem, eu falo vocês criadores de conteúdo que nós consumimos enquanto leitores, vocês também se reinventam, vocês também acompanham que esse cenário vai mudando. Sim. Então, a gente precisa também estar acompanhando diante disso. Mas a gente não... Eu falo assim, Isabela, não abro mão de um bom livro físico. No entanto, há livros que só tem ali disponíveis, né? Uhum. Tem só no formato digital disponível. Então, eu falo assim, que não é só o financeiro que pesa nessas horas, mas é muitas das vezes a questão assim, o que é mais vantagem para o leitor levar, que antes, né, levava 5 grandes livros calhamaços numa mochila com um Kindle, né? Então, eu acho que tem também muito a ver com essa questão do mais fácil, o acesso ser mais fácil, né? Então, eu creio assim que o que eu comporto em toda essa minha estante, toda essa minha biblioteca, o meu Kindle, o tamanho de um celular, cabe todos esses livros. Resolve, né? Uma dor nas costas já é evitada. Então é isso, sabe? Eu acho que faz papel, eu acho que você disse tudo mesmo, porque eu acho que faz papel. Eu gosto também do livro físico. Pode ver que até meu cenário aqui é cheio disso, né? É um formato que eu consumo mesmo. Só que a gente não pode ficar fora desses novos mercados, né? Então eu converso, principalmente nas rodas de conversas, eu disse, olha, tá aí, a gente tem que saber explorar, né? E isso é importante. Aquele produtor de conteúdo, ele sai na frente, ele consegue se adaptar mais rápido a essas novas tecnologias, ele vai ser o destaque, ele vai ser um ponto de referência. E isso eu sempre falo para as pessoas, assim, olha, uma tecnologia que está aí, a gente tem que saber aproveitar. As redes sociais, eu acho que ela serviu para uma coisa assim, que ela impulsionou muitos novos artistas, novos produtores, novos escritores, e a gente tem que saber explorar isso também, né? Então, eu acho importante, o Kindle é uma ferramenta boa. Existem plataformas existem editoras online, né, 100% online hoje em dia, e empresas que a gente não precisa mais nem ter nenhum vínculo muito grande, a gente só manda um arquivo, a pessoa, se estiver interessada, ela baixa o PDF ou compra o livro físico dessa plataforma. Então, existem várias ferramentas. As pessoas só têm que conhecer, trabalhar cada vez mais nelas, e está aí para todos, né? Ela está disponível. Então, é uma coisa que não vai voltar mais atrás. Elas só devem evoluir cada vez mais. Então, isso tem que ser visto mesmo pelos novos autores. Inclusive, o acompanhamento disso, né? Porque eu acho muito legal os perfis, como tu citaste, o Ego da Leitura, que eu gosto muito também, é outra possível entrevistada, vou entrar em contato com a Jéssica. Isso é muito importante, sabe? Esses perfis, esse apoio, esse acompanhamento que nós produtores temos por esses perfis também que nos indicam é fundamental, sabe? É muito importante isso. É mais do que troca, Léo, é companheirismo. Olha, estou com divulgando certeza. meu trabalho, é bom. Aí tem essa troca onde cada um
ali só tende a contribuir com o outro, né? Penso Sim. eu que, por exemplo, da feita que eu te divulgo, a gente ganha uma confiança onde, olha, eles estão divulgando meu trabalho, então eu vou também destacar também o trabalho deles. Olha, a Bela apresenta um bom trabalho, a Jéssica apresenta um bom trabalho, as meninas do Garota Pai d'Égua. Então, é essa visibilidade mútua que nós devemos cultivar, né? Para que se promova no meio de tudo isso, e só ganhe com tudo isso, a leitura, a literatura. Fortalece cada vez mais o cenário local, né? E isso é fundamental. Esse apoio que a gente tem desses perfis literários é fundamental. E isso é muito importante. Eu sempre falo, eu bato nessa tecla muito do apoio que nós recebemos. Até uns anos atrás, antes desse, vamos dizer, desse fenômeno que as redes sociais proporcionaram para nós artistas, a gente tinha que andar com um livrinho embaixo do bolso procurando uma editora. A editora, se gostasse, não, é bonzinho o teu trabalho, apoiava ou não. Ou quando não apoiava, ela dizia, olha, o que é que eu posso fazer por você? Eu vou só imprimir, mas divulgação é tudo por tua conta. Então isso era muito complicado. Hoje em dia não. Nós temos uma outra face, que é o apoio desses grupos, desses perfis, que nos indicam para novos leitores. Esses novos leitores, eles cada vez mais vão direto ao artista. Eles poucos estão indo nessas grandes editoras, principalmente das grandes editoras. As novas editoras, de média para pequenas, elas se adaptaram muito a esse novo mercado, estão procurando cada vez mais, inclusive pelos financiamentos coletivos, né? A gente pode ver que várias obras que nós temos aí de destaque nacional vêm de financiamento coletivo também. Então, o leitor está encantado por aquele trabalho e financia o artista a produzir mais. Mas é pelo que eu estava falando, não é uma construção de nicho, é uma rede, é um movimento. E cada vez mais forte, né? E agora, tu fala do nosso poder enquanto influenciador de estar divulgando, mas o próprio artista, a própria pessoa que produz, agora ela pode dizer em uma plataforma, olha, a gente tem uma plataforma, a gente está divulgando, eu estou divulgando meu trabalho, não preciso... Vocês se tornam cada vez mais independentes, porque você produz, você confecciona seu próprio material e você próprio divulga, né? Isso. É uma coisa artesanal mesmo, que sai do artista e o artista mesmo faz todo o trabalho. Isso, isso do artesanal deixa até como uma cara mais intimista o trabalho, né, para as pessoas, porque a gente geralmente distribui em eventos e tem aquele contato, né, aquele contato que é muito legal com o leitor e com o autor. Isso é muito bacana. Continuando a falar sobre o Instituto ProLivro, ele me serviu de base para muitas coisas, sabe? Porque os números são muito interessantes deles, sabe? Eu dei uma pesquisada e vi o quanto é importante. Algumas coisas me chamaram a atenção, sabe? Nesses números, eu fiquei olhando tabelas e o cenário amazônico é fascinante, né? Quando a gente fala sobre literatura. E o levantamento por esse instituto, ele fez uma pergunta que foi bem interessante aos participantes, assim, sobre qual eram as principais dificuldades da leitura. E a maioria das respostas estava relacionada com a dificuldade de aprendizado básico da educação. Por incrível que pareça, tinham coisas assim, eu não sei ler, ou me cansa, a leitura me cansa. Então, eram respostas basicamente falando sobre problemas de aprendizado, sabe? Você acha que o governo ele precisa, quando eu falo governo, esfera federal, estadual, municipal, você acha que ele precisa contribuir mais com o estabelecimento de políticas públicas que estimulem o hábito da leitura da população? Léo, eu acredito que para se construir no direito à literatura, que eu falei há pouco, do Antônio Cândido, a leitura precisa também ser uma política pública mesmo, e também como pauta de qualquer esfera de governo, seja ele federal, estadual, municipal, deve ser meta mesmo, de atingir a população, porque a população tem acesso, mas para ela ter acesso, não basta implantar uma biblioteca, demanda toda uma questão. Enquanto professora, eu falo isso, né? Para eu desenvolver um bom trabalho, eu preciso ser valorizado. Então, para o professor, consequentemente,
poder capacitar aquele indivíduo à alfabetização, ao letramento, né, que são as práticas sociais de leitura e escrita, né, ele precisa entender para quê, por quê, né, com que intenção ele está escrevendo, ele precisa ter justamente esse acompanhamento desse profissional. E nós, professores, eu creio que nós somos responsáveis por esses indivíduos, mas precisamos também ser valorizados pelos nossos trabalhos. Mas, infelizmente, num país onde a gente vê, né, onde a gente preza mais um jogador de futebol que um professor... Isso é verdade. Infelizmente, como eu vou me ver valorizada? Mas isso não diminui a questão onde eu, como sujeito, principalmente com o peso que eu carrego enquanto docente, eu vou me eximir a isso, dizer que eu não vou fazer um bom trabalho porque eu não estou recebendo em dia, porque o aluno não está tendo incutido nele esse hábito de leitura que muitas das vezes vem de casa, né? Sim. Eu aprendi a ler porque meus pais eram professores. Tu, com certeza, consequentemente, tivesse uma influência. Mas e essas pessoas que não têm, né, essa cultura do ler em casa, tem toda essa questão social que muitas das vezes a problemática ela não está apenas no espaço escolar, mas ela atravessa essa questão social, o contexto em que aquele indivíduo está inserido. Muitas das vezes é uma comunidade, é uma realidade familiar que desoportuniza, né, e descapacita ele a ter esse hábito do ler por prazer. Isabela, você é participante de um grupo de contadores de história. Como é participar de um grupo de contadores do Mocoan, que é um grupo de contadores de história da região amazônica? Como é participar de um grupo assim? É aquilo que eu falei, não somos nicho, nós somos teia, nós somos movimento. O ser humano é isso, então ele precisa agregar naquilo que o fortalece. O movimento de contadores de histórias da Amazônia, né, um abraço para eles que vão ouvir mais tarde, mas assim, eles são a minha segunda família, né? Onde, incentivada pela professora Andréa Cosi, que é uma maravilhosa contadora de histórias, professora Sônia Santos, né, que estão à frente do movimento. Foi em 2019, né, bem antes dessa loucura, desse apocalipse que foi, né? Tem sido essa pandemia. Tem sido, né? Sim. Me permitiram oportunidades e experiências únicas, que foi conhecer a região insular de Belém, levando e contando e ouvindo histórias, né? E hoje eu também estou na MELI, onde a MELI é uma ONG voltada para dar ouvido a essas comunidades locais que, por exemplo, precisa ser propagada a sua história. Mas para ser propagada essa história, eu preciso conhecer a história do meu povo, né? Então ele tem espalhado pelo mundo inteiro esses voluntários que se permitem ouvir essas histórias dessas pessoas, para justamente dizer que aqui há um povo com uma resistência histórica que não pode ser apagada e que não deve ser apagada, né? A gente está falando de tecnologia, esmagando tudo e todos por aí, mas que a gente precisa estar também se reinventando, mas a cultura tradicional, os povos tradicionais precisam ser ouvidos e valorizados, né? Sim. E quando tu me perguntas o que é fazer parte do movimento de contadores de histórias, é isso. É esse movimento onde ele permite que, ao contar, eu possa ouvir e me reconhecer nas histórias, né? Como contadora de histórias é isso. É eu dar voz àquelas pessoas que são silenciadas. Né? Então é isso, é divulgar a leitura, a contação de histórias por meio desses projetos aí. Legal. Eu gostei desse projeto, eu não conhecia esse que você falou agora por último, como é o nome? MELI. Eu não conhecia esse projeto, muito legal, eu acho importante. Manda o link lá depois, aí as pessoas podem ver depois. Bacana, você me manda o link que eu coloco na descrição do vídeo. É muito legal a gente falar sobre contação de história, né? Porque é uma coisa que é muito presente na cultura amazônica, né? Por muitos anos, as culturas, os povos tradicionais da floresta
passavam as informações através de contação de histórias. Então, é uma coisa que está muito presente na nossa cultura, né? Às vezes, eu lembro de ter conversado com uma pessoa de Minas Gerais, e lá eles têm uma coisa chamada que são os griots, né? Muito forte lá na cultura. E o griot é uma coisa também da nossa cultura. Eu falo assim, olha a interligação, né, entre os estados. Então, isso é muito legal. A contação eu acho fundamental e é uma forma tradicional e belíssima, né? Diga-se de passagem, belíssima de passar informação, passar cultura, de preservação, de resistência, isso, pertencimento, mostrar para a população, na verdade, eu vejo que a população, já vou falar aqui, a população paraense, ela parece que ela preserva culturas estrangeiras do que só a própria, né? Então, isso é importante. A contação de história é justamente uma forma de ter esse pertencimento, de a população conhecer a população. A gente só preserva o que conhece. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela é bela. E é isso mesmo. Tá? Falando mais aqui sobre a Isabela Christian, né? Você faz parte da Academia Miriense, Igarapé Miriense de Letras, que é uma entidade que agrega artistas e intelectuais que dedicam a vida à cultura do município. Qual a importância que você vê em ter uma academia como essa, Academia de Letras, nos municípios? A mamãe fala que eu sou muito engajada e quero estar tudo em a todos. Acho que talvez seja por conta da hiperatividade também, mas vamos lá. Por que eu falo isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu faço parte de 1001 coisas, sou funcionária pública, ainda tem tempo de ser imortal. Eu acho que é justamente por isso que eu sou imortal, né? Mas, vamos lá. A Academia Gravembriense, ela, justamente, eu falo assim, não somente a Gravembriense, mas a gente vai ver com a criação da FAUPA, da Federação das Academias de Letras do Pará, que quem está à frente é o nosso amigo Francioles Viana, né, que também pode trazer aqui no teu podcast, onde ele está dando essa visibilidade também para essas academias interioranas, uma vez que a gente pensa que falou de academia de letras, a gente lembra da ABL, que é a Academia Brasileira, né, que Fernanda Montenegro foi nomeada semana passada, ou lembra da APL, que é aquele espaço onde a gente passa lá próximo ao Corpo de Bombeiros aqui lá em Belém. Sim. Né? Então, mas não, a gente precisa entender que quando a gente fala de cultura, muito bem, eu gostei demais quando tu falaste que não somente aqueles, fala por falar de letras, somente aqueles que têm o curso de letras fazem, né? Não são intelectuais, não no adjetivo da coisa, mas são pessoas que produzem cultura naquele município. E a gente vai ver que estado afora tem muitas academias interioranas que têm e precisam dessa visibilidade para dizer aqui se produz cultura, né? Então, a gente está falando muito de resistência, acho que é a palavra desse podcast, né? Que a gente tem e fala aqui é isso. Nós temos resistido a isso. Então, não basta eu dar visibilidade à editora que produz no meu estado, ao criador de conteúdo que está dando visibilidade àquela editora do meu estado, se eu não conheço no meu próprio município os autores ou as pessoas que produzem cultura, né? Se eu te perguntar, enquanto filho de Belém, aí, morando em Belém, se tu conhece algum autor belenense, tu vai me citar com certeza os grandes autores, mas se eu começar a te citar pessoas que são aí de Belém, que são escritores, muitas das vezes causa espanto se eu falar que em Belém não possui a sua própria academia. Porque a gente vê muito, falou a APL que representa Belém. Assim como a APL representa o Estado, mas aí a gente vê que só contempla os escritores da capital, o Estado não se vê contemplado numa academia como ela. Então precisou se organizar em uma federação e ser que eu, Isabela, conheça quem produz literatura em Belém município. Belém conheça as pessoas que produzem em outros municípios, ademais da capital. Né? Que a gente fecha aí um grande círculo, uma rodinha, onde só é conveniente eu estar durante uma feira panamazônica, que convenhamos, panamazônica, mas não dá visibilidade, o autor amazônida, né? Aí
a gente acaba polêmico, mas a gente acaba invisibilizando o que é nosso e dando visibilidade ao de fora. A gente vê numa feira como essa grandes estantes para grandes editoras, onde a gente tem essa oportunidade de dizer que aqui na Amazônia se produz literatura e não dá voz a eles. Sim, né? Verdade. O Franciolos tem uma provocação que eu acho muito legal a se fazer, mas infelizmente a gente pontua só quando está próximo à feira, onde a gente deveria pontuar, ser um ponto de pauta constante, uma bandeira que a gente deveria levantar, é isso. Porque na Feira Panamazônica nós temos um beco e não temos um pavilhão. Sim. Né? Aí a gente disse que aí a gente conseguiu dar visibilidade aos nossos autores agora nessa última Feira Panamazônica. Não sei se tu pôde estar lá. Não, eu não fui. Foi uma coisa, assim, como eu posso dizer, foi um momento onde a gente conseguiu dar visibilidade, enfim, para as nossas editoras, porém eu acho que não foi do jeito que deveria. Né? Uma vez que a gente diz que vamos valorizar, valorizamos nossos escritores, saíram editais, houve a direito de divulgação, promoção, lançamento de livros aí, e tem até hoje editais que a própria Secretaria de Cultura aqui do Estado tem promovido, porém a gente não consegue ver na própria Secult essa divulgação em massa dos nossos autores. Né? A gente fala que é uma feira multivozes, onde o próprio Estado ele silencia para os nossos autores. Então, não é tão multivozes assim. Né? Olha, os últimos episódios do podcast, eu falei tanto a respeito disso da feira, sabe? Porque a feira, ela proporcionou duas coisas, sabe? A gente também tem que ser sincero. Foi a primeira vez que ela abriu um espaço para o produtor de quadrinho local. Isso foi importante, ponto. Né? Porém, aconteceu isso de beco. A gente ficou numa área super desvalorizada, assim, de acesso, que as pessoas estavam indo embora, na verdade. A gente ficou num corredor de acesso de que as pessoas iriam para fora da feira. Então, uma pessoa que está saindo de um local, ele não tem mais interesse, principalmente, de comprar, né, o produto. Já gastei todo o meu dinheiro. Eu já gastei o dinheiro. E tem várias coisas assim. A feira ela também ela precisa passar por uma reformulação. Olha que eu não sou perito nisso, sabe? É uma observação de alguém que participa. Ela precisa passar por uma formulação para incentivar as pessoas, não só para não tratarem a feira como um passeio no parque, sabe? Porque está acontecendo isso, é um passeio no parque, a pessoa vai com um saco de pipoca, não que eu queira que a gente sabe de todos os problemas sociais, problemas econômicos, não é isso que eu quero dizer, que a pessoa tem que ir lá gastar rios de dinheiro, não é isso, né? Mas a pessoa vai, por exemplo, para passear, ela não vai assim ela não vê como um evento cultural, ela não vê como um evento de literatura, ela vê como um passeio. Então ela vai como um saco de pipoca, dá uma volta, tira fotos, posta no Instagram e pronto. Sabe? Então, parte dos organizadores ter uma visão no qual consiga mostrar para as pessoas assim, tem que falar isso da multivoz, eu achei importantíssimo tratar a multivoz, foi a primeira vez também, mas silenciou muitos também, sabe? Os editais estão aí, tem muitos editais, eu tenho algumas ressalvas sobre esses editais também, eu já nem vou falar porque eu falo tanto que vai parecer que é o cara que reclama demais, mas sabe, os editais estão aí, mas tem os editais assim que a gente precisa de uma maior clareza. Eu conversei com o Paulo Pensador, que é um artista de Bragança, é um artista daqui de Belém, mas que está atualmente morando em Bragança. Ele levantou uma coisa muito importante. E os fazedores locais, os fazedores da cultura interiorana, que não tem acesso à internet, aquele que não sabe ler, não sabe escrever, ele vai ficar de fora? Um cara que produz carimbó, um cara que faz arte da fabricação da farinha, ele vai ficar de fora desses editais? Essas pessoas não têm a habilidade que hoje em dia nós já temos. Tal. Então isso é muito complicado, sabe? Tem que haver uma melhor sensibilidade do poder público para esses grupos, né? Aí, lógico que alguém vai dizer, mas já tem. Tem, mas de forma muito tímida, que não abrange todo mundo. A gente sabe vários fazedores de cultura no interior que ficam de fora.
O cara A gente só dá tenta. acesso, muitas das vezes, para o da capital, porque o da Isso. capital tem acesso à internet. E detalhe, a gente está falando da capital centro. Se a gente for colocar uma situação como a do Preto, eu acho incrível que ele trabalha com o Preto Michel Botov, onde a bandeira da periferia está ali, estampada no peito dele. E resistência pura. Total. Onde ele produz o próprio livro, ele, além de escrever, ele produz, ele lança, e ele ainda dá oportunidade para novas pessoas irem lá para divulgar os seus trabalhos. Então, por que esses editais, eles acabam excluindo, uma vez que ele se volta para o produtor cultural da capital centro? Sim. Bora, polêmica no ar. Pois é, o autor da periferia se invisibiliza. Olha, quando eu fui ver os contemplados dos últimos estandes, eu vi que o Preto tinha se inscrito, mas ele tinha sido indeferido. Aí, questões poucas, questões irrelevantes que às vezes burocráticas que podem ser resolvidas a longo prazo. Mas, porque a gente, para dizer que a gente fez um edital, momento polêmica mesmo, mas é para dizer que nós fizemos um edital, que a gente está contemplando a todos, a gente estipulou um prazo. E detalhe, o prazo de recurso é muito mais apertadíssimo que o próprio prazo de edital comum, né? Tempo em curso. E então, geralmente eles lançam, falando do prazo de recurso, eles dizem, olha, vocês têm 2 dias, aí eles lançam o resultado às 18 horas de um dia, aí já contam como um dia, sabe? É totalmente ilógico isso, sabe? É ilógico. Eu canso de estar falando a respeito disso, sabe? Porque existem, e eles precisam ser realmente... eu já vi pessoas que ficaram de fora dos editais por questões, como tu falaste, burocráticas, de pessoas assim que, por exemplo, a pessoa errou R$1 no orçamento. R$1 a pessoa vai ficar de fora. Aí tem a história também assim, nós vamos abranger todas as regiões do estado, a região Guajarina, a Bragantina, região... Aí tá, aí você vai para essas regiões, dificílimo acesso. Aí 50% fica para a capital e 50% para as demais regiões. Será que as outras regiões não conseguem produzir conteúdo? Aí você vai olhar, a pessoa lá da região Guajarina só tiveram 3 pessoas apenas que conseguiram habilitação. Pô, será que é só 3 pessoas que conseguem mesmo? Então, assim, é um momento realmente... É uma coisa que eu gostaria muito de ser mais claro, sabe? Sempre que eu peço é a clareza. E não é um discurso, de repente, de alguém... Eu nunca fui beneficiado por edital. Todo o meu trabalho, assim como o Preto, e eu já até falei uma vez aqui não, mas para algumas pessoas, eu nem participo mais. Eu não participo mais de edital porque eu não tenho mais paciência de estar indo lá e ficar vendo as mesmas caras marcadas, as mesmas cartas. Pô, de novo esse cara. Aí tem regras assim, olha, que você não pode por 2 anos, uma obra inédita, coisas do tipo que é para justamente ter uma maior... todo mundo conseguir participar. Aí quando tu olha o mesmo artista, quando não é ele tá numa equipe técnica, tu sabe que é dele, sabe? Coisas assim que a gente sabe, quem disser que não é, tá mentindo, tá tapando um sol com uma peneira, que a gente sabe que isso ocorre, né? É errado? Não é errado porque tá lá, ele conseguiu aos méritos dele. O que me chama a atenção é a entidade, a instituição em si, que está falando, que está divulgando, que está investindo nisso, e parece que não olha, né? Parece que eles não olham os nomes de quem são contemplados nos editais. Mas, enfim, né? Não é o discurso do perdedor. Eu deixo bem claro que isso não é o discurso do perdedor, é o discurso de quem olha e vê que tem alguma coisa errada, que precisa ser melhorada, né? Pode ser melhorado? Com certeza. É bom, é bacana, mas tem que ser melhorado. E isso é uma coisa que, olha, eu vejo há bastante tempo, meus cabelos brancos aqui já estão cansados dos editais. Mas é uma coisa, né, que, nossa, seria, né, uma ferramenta importante para a gente conseguir, né? A gente sabe a produção. E uma coisa que tu falaste, né, que eu acho interessante, e o centro, né, falando de Belém, o centro, quando a gente vai falar da região metropolitana que compõe esse centro, ela nem internet tem, a gente não tem uma internet de qualidade fugindo de Belém, sabe? Então, assim,
até o centro, a gente está falando do centro mesmo, porque até a área periférica da cidade, ela fica de fora. E isso é muito sério, né? Essas políticas públicas, já que a gente está usando o nome público, elas têm que ser claras e ser para todos. Ela não pode ser para um pequeno grupo, um grupo seleto, né? De formadores, aí, que é uma coisa que está acontecendo. A gente estava para dar acesso, né? A gente estava para dar acesso, não para excluir. Exatamente. E sabe, e uma coisa, voltando ao assunto das academias municipais de letras, né? Assim, as academias regionais, eu acho super importante, porque se a gente, como tu falaste, né, a gente tem uma referência das academias, da Academia Brasileira, da Academia Paraense, mas elas parecem muito longe, né? Elas parecem assim inacessíveis num patamar assim, sabe, super longe, porque a população que eu faço parte, ao meu grupo, né, assim, a gente gostaria de frequentar. Eu estudei no Paz de Carvalho, que é ao lado, e nunca nós tivemos nenhum projeto, nenhuma parceria que a academia chamou o aluno para ir lá. Eu estudei 3 anos do ensino médio, na época ensino médio não era como hoje, eu não sei quantos anos são, né, que agora mudou um pouco, eu tô meio por fora, me desculpe, mas assim, 3 anos que eu estudei lá ao lado, nunca teve nenhum projeto, eu não conheço, sabe? Então, existem essas coisas. Por quê? Eu lembro que uma vez teve uma comemoração lá, e eu estava indo para a aula, eu passei em frente, estava tendo uma comemoração na verdade, estava saindo da aula, estava tendo uma comemoração, um jantar, alguma coisa assim, muito pomposa, muito bonita, porém, assim, inacessível ao público. Eu não sabia nem o que era, sabe? E eu só sabia quando tinha alguma coisa, quando morria um imortal também. Me desculpa, mas assim, quando a gente fala da academia, a gente pensa, já vai morrer. É velho, tá, sabe? Porque tá longe do grande público, sabe? Então, a importância dessas academias regionais, as academias municipais por todo o estado é fundamental. E o mais importante é não agregar, ela agrega o fazedor de cultura, o fazedor intelectual, o cara que faz música. Isso é importante. Eu achei assim, uma coincidência muito legal, que hoje, 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil, que é uma homenagem ao Hans Christian, né, que é o escritor do Soldadinho de Chumbo. E, coincidentemente, nós marcamos esse bate-papo. Realmente não foi intencional, eu não lembrava, e de repente, no dia, dando uma olhada, disse, caramba, olha, que coisa legal, a gente está conversando sobre literatura hoje nesse dia. Para quem vai escutar posteriormente ou vai ver depois em uma plataforma como o YouTube, vai ficar sabendo que esse podcast foi gravado hoje, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil, que por sinal, nós temos artistas paraenses, amazônicos, com livros infantis maravilhosos. Qualquer coisa, vai no post do Cuira, que está falando sobre muitos autores que a gente não conhece do universo literário infantil. Né? Perfeito! Quer conhecer mais? Vai no Cuira Literária, que você vai conhecer cada vez mais. É importante isso. A gente poderia passar horas falando sobre os autores, né? Mas, assim, devido ao tempo, a gente não vai fazer isso. E a gente vai aproveitar, né? Eu queria saber quais são os projetos futuros do Cuira Literária. Então, vamos lá. Em primeira mão, ok. Falando de editagem, espero que ninguém da Secult esteja ouvindo. Sempre tem alguém que escuta e comenta, nem te conto. Então, vamos lá. Vamos esquecer que nós falamos mal da Secult, não falamos mal da Secult, né? Mas falamos justamente sobre essa questão dessa acessibilidade dos projetos do interior, dos produtores do interior também no estado, para ter acesso a esses editais. E uma vez que o Cuira, quando eu falo que o Cuira é de Garapé-Mirim, ninguém acredita, gente, miriense mesmo. Não vou dizer miriense da Gema, mas é miriense do açaí mesmo, né? E do Miriti, né? Miriti, Abaetetuba, Léo. Não, do Mingau de Miriti, não é daí? Abaetetuba. É Abaetetuba, é? Do mingau de açaí, do açaí, é daqui que sai a Boni Açaí e as demais empresas voltadas justamente para esse manejo. Mas os projetos futuros do Cuira estão, como eu falo, de expansão
de redes sociais é isso mesmo, que a gente está vendo por aqui. A gente tem um projeto de levar o Queira para o YouTube, né? Para documentar tudo isso que nós passamos e temos passado ao longo desses 1 ano e meio de Queira Literária, para dar visibilidade, né, para vocês que estão nos escutando, mas vocês, enquanto leitores, conhecerem novos espaços, né? Novos autores, dar visibilidade e voz a esses produtores de cultura, né? Uma vez que a gente quer sair desse formatinho de lives e ganhar o espaço documental que o Queira vai permitir a vocês. Daqui a alguns meses vem coisa boa por aí, né? Olha. E também vamos ver novas produções, também eu escrevo, né? Então vamos ter novidades surgindo por aí também da minha carreira pessoal, né? Eu falo do Queira porque o Queira é mais do que uma terapia agora, né? Se tornou uma organização, mas é uma coisa que só tende a fazer e divulgar, né? E expandir redes sociais afora. E qualquer coisa, para quem estiver nos ouvindo, né? Por favor, procure nossas redes sociais. Por enquanto, o Insta, em breve o YouTube. E fale pra gente sobre autores que vocês queiram conhecer, de quem você acha que a gente deve falar, que espaço de cultura a gente deveria dar visibilidade através desse novo projeto que o Queira vai estar à frente. E é isso, né? É por aí que vocês encontram a gente. Então, para a gente finalizar esse bate-papo, a forma de encontrar o Queira Literária, por enquanto, só no Instagram. É o Instagram. E na página do Facebook. Que é o @ Queira Literária, sem acento, tudo junto. Queira Literária, né? E para quem não sabe, que é uma expressão bem paraense, qual é o significado de Queira? É Isabela, né? É inquietação. Essa agitação. Essa foi a melhor definição. Falou Queira. É como a Jéssica do Égua da Leitura me chama, a senhora Queira, né? A senhora Queira. A senhora Queira, o meu noivo é o senhor Queira, então é isso. Nós somos essa inquietação, essa Queira mesmo, essa vontade de conhecer. Então, não à toa, a gente convida vocês a se inquietarem também através do Queira com a gente. Isabela, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite. A gente sabe que a gente passa por alguns problemas aqui na nossa região. A internet é uma delas, né? Então, nós estamos conversando aqui. Eu estou conversando de Belém. Isabela está em Garapé-Miri, que é uma cidade aqui no interior do estado. E isso, a internet oscila bastante. Então, a gente tentou alguns momentos durante o dia gravar e eu sei que a gente estava querendo ter esse papo há bastante tempo e eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido. Mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso para o Queira, para a senhora Queira e para o senhor Queira também. Os filhotes do Queira também. E os filhotes do Queira também. Muito sucesso nesse projeto, que eu gosto muito. É um projeto assim que eu sempre falo, eu indico para professores, sabe? Eu tenho a oportunidade de falar. Minha esposa, tu já conhece, é professora de literatura, não, de filosofia. Uma professora de filosofia que usa bastante o teu trabalho. Muitas das indicações que você deu no teu perfil, ela mostrou em sala de aula, ela colocou para as pessoas verem, para os alunos verem e adorarem. Então, eu acho que esse papel, essa troca é fundamental entre as partes e eu acho que só tende a crescer cada vez mais. Então, um grande abraço e até logo. Obrigada, Léo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui e acompanham o nosso trabalho, né? Tchau, tchau. Muito obrigada. É isso. Até logo.